Olá, eu sou a Hatsune Foxy, mas vocês podem me chamar apenas de Foxy. E esse é meu canal. Mas muito obrigado. Próxima coisa é um pacote gigantesco. Aquele dali era pequenininho, tava cheio de coisa dentro. Kathleen de... E como leram no título, hoje eu vou transformar as músicas do MCVV, Young-Lixo, Jima Please, Young Lee, Adam Sandler do canal Adam Sandler. Vamos chamar só de Jima Please pra ficar bem mais fácil. Mas enfim, eu vou transformar as músicas dele em desenhos. E se você não conhece o Jima Please, eu vou resumir ele em 3 coisas: youtuber, cantor e game dever. É o GOAT, não tem como. Mas antes de irmos pro vídeo, eu tenho que dar 2 pequenos avisos. O primeiro aviso é que eu não consegui baixar a Speedpaint original, então eu tive que gravar a Speedpaint. Então pode ser que fique bem estranha o vídeo, mas relevem isso, eu vou tentar arrumar em algum vídeo futuro. E o segundo e último aviso é que se vocês ouvirem algum barulho de cachorro, obra ou carro passando no fundo do áudio, eu já peço desculpa. E eu também não sei o porquê todo mundo faz isso quando eu tô gravando. Mas enfim, acontece. Então vamos pro vídeo agora. E a primeira música escolhida pra virar desenho, que eu gostava muito durante um tempo e eu ouvia bastante, é Sequestro às 11. E para os próximos desenhos eu comecei no tradicional e passei pro digital. E depois eu fui ajustando no digital, me deixando bonitinho e tentando arrumar a anatomia que ficou uma merda. E olha isso, meu Deus, é uma mão perfeita! Meu Deus! Perdão, perdão. Enfim, depois dessa estranheza, vamos falar sobre o desenho, vamos? Pro desenho, eu resolvi pegar a primeira parte da música, que é onde o cara tá ligando pra polícia e a menina acertando a madeira no cara. Isso tá muito estranho. Eu acho que deu pra perceber que isso não é um pedaço de pau ou uma madeira qualquer. É um taco de beisebol, mas a gente finge que foi de propósito. E eu já vou avisar aqui logo no começo que esse desenho ficou muito diferente de todos os outros desenhos que eu fiz nesse vídeo. E a resposta pra esse ocorrido é que eu comecei esse projeto, a pensar nele em abril. Eu comecei a fazer os desenhos em maio e tô terminando a edição agora em julho. Que legal, olha o que a procrastinação faz com as pessoas. Mas assim, é aquele ditado, antes tarde do que nunca. Agora, voltando a falar do desenho, ele não me agradou muito e eu não gostei muito desse. Eu gosto muito de alguns dos desenhos desse vídeo, mas desse em específico, ele peca muito. Esse desenho, ele foi feito com muito carinho, eu tenho como dizer isso, porque foi eu que desenhei. Esse desenho, ele nem se compara aos outros que eu fiz nesse vídeo, mas assim, ele até que é bonzinho. Pro primeiro desenho e pro que eu fiz, que eu tinha menos experiência e muito pouco estudo, ainda era ruim, mas conforme o vídeo for passando, vocês vão ver os desenhos e vão ver o quanto eu evoluí. É questão de meses, eu evoluí em questão de meses. E assim, em toda a minha jornada como artista, eu comecei ano passado a fazer desenho digital sério. E tanto que entrar nesse mundo de desenho digital, nossa, salvou muito os meus desenhos e me ajudou muito a estudar. A gente não vai precisar nem ir tão longe assim, comparando o último desenho que eu fiz com o primeiro que eu fiz ano passado, que foi quando eu comecei sério. É só você pegar e comparar esse primeiro desenho com o último desse vídeo. Você vai ver uma diferença enorme. Mas enfim, vamos falar sobre o conceito desse desenho agora. Pro primeiro desenho, eu queria mexer com uma coisa que eu amo muito, que é luz e sombra e brilho. E em alguns desenhos que eu faço, que eu quero que seja um pouco misterioso, mas seja um pouco poderoso, eu gosto de colocar, uma sombra escura, assim, roxa, e colocar um brilho. Geralmente é vermelho. Geralmente eu gosto de colocar um brilho vermelho. Cria um destaque muito bom e eu amo fazer coisas brilharem. Eu amo. Talvez eu tenha alguma tara em brilho, mas aí eu não vou saber. Bem, sem mais enrolação, o resultado é esse aqui. Bem, esse era pra ser o primeiro resultado, mas eu acabei mexendo no desenho e o verdadeiro resultado é esse aqui.
Eu acho que deu pra notar a enorme diferença que teve. Eu só mexi em algumas coisinhas, como no fundo e a iluminação, e já melhorou muito o desenho. Deu vida pra esse desenho e deixou ele muito melhor. O desenho com esses pequenos ajustes ficou muito melhor. Por mais que a anatomia ainda esteja ruim e um pouquinho da perspectiva ainda esteja ruim também. Uma informação que eu acho muito interessante de contar é que todos os meus desenhos têm assinaturas escondidas. E os desse vídeo não são exceção. E nesse desenho aqui tem 26 assinaturas escondidas. Mas enfim, vamos pro próximo desenho. Para o segundo desenho, eu resolvi escolher uma das músicas mais famosas do Vito, que é Polaroid. Achei um porta-retrato cheio de foto guardado no fundo do meu armário e resolvi abrir. Polaroid manchado da gente junto, abraçado, sentado na cama, vendo o sol subir. E bem, esse desenho não foi diferente do outro. Eu também comecei no tradicional e passei pro digital. Desse desenho, eu confesso que eu não gostei de fazer. Foi muito chato. Não é à toa que ele foi um dos maiores causadores para eu ter procrastinado tanto esse vídeo. Mas vocês podem ter certeza que eu amei o resultado final dele. Mas eu não gostei de fazer nem um pouco. E vocês devem estar se perguntando, nossa, por que ela pegou Polaroid? Nossa, será que tem alguma base filosófica? E a resposta é não. Eu só peguei porque era a ideia mais simples. E eu até tive algumas outras ideias, como por exemplo com Anjos da Guarda, mas quando eu fui passar pro papel não ficou tão legal, então eu só parti pra Polaroid mesmo. E nesse desenho, como na música, eu quis representar a passagem de tempo pelas fotos, que nem na frase que ele fala. Que fotos contam a história do que eu quis construir. Pequena pausa pro meu sofrimento. Tá bom, já chego. Eu quis representar essa passagem de tempo com esses números que eu fui colocando nas fotos. E também eu queria mostrar que ele estava tentando construir alguma coisa ou algo do tipo com uma carta, com um poema que eu nem lembro mais o que era. E sim, isso era realmente um poema que eu criei, do zero, na hora que eu tava desenhando. Não sei porque me deu essa ideia, mas eu achei legal. E deu pra ver que isso nem tava nos rascunhos. Eu só fui e coloquei porque eu achei que seria uma boa ideia. Mas você pode estar olhando o desenho assim, eu comecei a pintar. Mas cadê os olhos dos personagens? Cadê? A resposta é que eu não quis fazer. E não tem outra explicação mesmo. É só porque eu tava com preguiça de fazer. E porque eu queria acabar logo com esse desenho. Eu tava odiando muito fazer esse desenho. Mas ele não ter olhos, eu acho que deu um ar de mistério sobre quem é essa garota, ou quem é esse cara, ou realmente só tenha mostrado que eu sou muito preguiçosa. E cara, esse desenho eu fiquei tão apaixonada por ele porque ele tem bastante detalhe. E eu amo o desenho com muito detalhe. Você fica quase uma meia hora olhando todo o desenho, tentando achar as referências e ver os detalhes. Sabe aquele desenho que você fica meia hora procurando cada detalhe, olhando ele por completo, revendo, vendo de novo, vendo de ponta cabeça, vendo o reverso. Gente, é maravilhoso. Tá certo que meu desenho não tem lá tantos detalhes pra você ficar uma meia hora olhando, mas é divertido com alguns detalhes que tem. Tem poucos, porque o meu prazo era meio curto. E falando a verdade, esse vídeo era pra ter saído em março. O meu prazo era até março e já estamos em julho. Provavelmente eu só tô postando isso em agosto ou setembro, então desculpa. A procrastinação é um problema muito sério na minha vida. Eu preciso de psicólogo. Nesse desenho, a única coisa diferente que eu fiz foi justamente os detalhes do Polaroid manchado e a carta consequentemente manchada. Eu usei pincéis que eu geralmente não uso no Ibis Paint e alguns que eu achei que ficaria muito legal e que consequentemente ficou. Eu também mexi em alguns efeitos no Ibis Paint que eu achei que ficaria legal, alguns eu descartei a ideia e outros eu deixei, mas eu modifiquei. E eu posso dizer uma coisa, essa quarta foto da janela foi a minha favorita depois que eu renderizei. Eu tinha uma expectativa muito alta com justamente essa parte do desenho que eu falei. E eu gostei muito, eu me surpreendi, mesmo que eu já soubesse o que eu tinha que fazer. Porque eu justamente amo mexer com luz e sombra, como eu falei na primeira parte do vídeo. Bem,
esse desenho não seria diferente, né? Mesmo que os desenhos dos personagens não tenham ficado tão bons, eu gostei bastante do desenho. Algumas proporções do desenho não ficaram muito legais, isso é visível. Não tem como uma foto de Polaroid ser maior que uma carta. Uma carta, consequentemente, é muito maior. A menos que você tenha feito num bloquinho de notas pequeno. Mas aí eu acho que não faria muito sentido você fazer isso, não. Eu acho muito satisfatório fazer a luz e sombra e também ver a speed paint de eu fazendo. Eu amo muito. Eu gostei bastante, mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais escuro essa parte do desenho. Mas, enfim, ficou bom e eu não vou mexer de novo porque eu sou preguiçosa e procrastinadora. Eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho nem a pau. E mesmo que tenha alguns desenhos que não me agrade, eu posso até fazer algum vídeo no futuro refazendo esses desenhos. Mas só se vocês quiserem também, mas... gente, eu não vou fazer 2 vídeos seguidos isso aqui, não. É muito chato. Mas eu já tenho uma ideia pra um próximo vídeo, então vocês têm que esperar pra ver. Eu risquei meu nome ali embaixo, acho que deu pra ver. Mas assim, era pra meio que dar ideia de que o cara sentia raiva da ex-namorada ou alguma coisa assim, eu não lembro mais. Ou pra dar uma dramatização, que eu gosto de ser dramática. Ai, gente, isso não é catapora e também não é hematoma. Eu nunca soquei uma foto de uma Polaroid. Eu juro, brincadeiras à parte. Eu tentei realmente fazer uma Polaroid legalzinha e tudo mais. E eu também fiquei com dó de manchar os meus desenhos. Eu fiquei com dó do desenho que eu não tava gostando. Vai entender, né? Eu tive que acelerar, né? Mas enfim. E chegou a parte mais satisfatória pra mim. Eu amo essa parte. Bem, no vídeo tá bem rápido e parece que tá tudo só brotando na tela, mas eu realmente usei pincéis e tudo mais pra justamente fazer isso. Vamos pro resultado final do desenho, né? É melhor. Sem mais enrolações, esse é o resultado final do segundo desenho desse vídeo. Ah, chega, eu não gostei tanto desse desenho pra ele ter uma edit tão bonitinha. E eu não sei se essa música tem copyright. Enfim, chega, vamos falar do desenho. E como no primeiro desenho eu falei quantas assinaturas escondidas tinha, esse aqui não vai ser diferente. Para esse desenho, eu escondi 32 assinaturas. E antes que vocês comentem, eu faço isso por um motivo. Eu sei que é exagero, mas é essencial. Tá bom, vamos pro próximo desenho desse vídeo. O terceiro desenho é uma coisa mais complicada. Não é uma música, e sim um álbum. Bem, com vocês, Mico Bonda. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. E é isso mesmo que você tá vendo. Ela é a... Mas elas falam a mesma coisa. É Hatsune Miku! Eu estudo na Hatsune Miku, eu sou seu fã! E a Mico não tá sozinha. Ela veio com o... Eu sinto o Shadow no meu cu. Você achou mesmo que em um vídeo onde eu falo do Vito Gema Please, eu não ia colocar o Shadow? Achou errado. E vocês acharam mesmo que eu não ia colocar uma Hatsune Miku aqui também? Eu dei vários indícios, com os gifs, a musiquinha e com a minha personagem em si. Bem, pelo menos até certo ponto eu acho que vocês não achariam que eu colocaria Hatsune Miku aqui. Bem, e pelo nome, acho que vocês já devem saber que eu me inspirei em Bonda pra fazer esse desenho. Mas você me pergunta... Foxy, não era só música? E eu te respondo, era. E eu fiquei um bom tempo pensando em que música de Bonda que eu ia colocar. Tá certo que eu coloquei já uma música de Bonda, que é Sequestras 11, mas não é a mesma coisa. Eu queria colocar uma música tipo Assassino da Pista ou Exorcista da Família, mas aí eu não tive uma ideia de como fazer o desenho. Só que o Deus Pinterest me ajudou e eu achei essa referência. Aí eu falei assim, é a Hatsune Miku, né? E aí, eu também achei essa foto do Shadow. Então eu pensei, Bonda, Hatsune Miku e Shadow. Tudo a ver. E deu nisso aí. Essa Hatsune Miku tá muito bizarra, mas não significa que eu não tenha gostado do desenho. É claro, esse desenho poderia ter sido muito melhor se eu tivesse mais técnica. Ou se eu tivesse colocado um pouco de gestual nisso. Mas... eu ainda acho que ficou muito bom.
com certeza é um dos meus favoritos. E não é só porque tem Hatsune Miku e o Shadow, mas eu ainda sinto aquele gostinho de que falta algo nesse desenho. Enfim, eu fiz esse desenho do mesmo jeito que os outros. Eu fiz no papel primeiro e depois eu coloquei no digital. E enquanto eu fazia no papel, eu pensava... A Hatsune Miku tem uma saia. Eu queria que ela ficasse de saia e não de calça. Foi aí que eu juntei o útil ao agradável. Vans preto. Faz todo sentido. No clipe, o Vito tá com uma saia preta. E ele fala de coisas de otaku, então faz todo sentido. A Hatsune Miku é uma coisa mais geek. Então eu só quis juntar isso tudo. E cara... O Shadow estando aqui faz todo sentido também, tanto com a música do Sonic no Bonda 3, quanto ele estando com a Hatsune Miku. Não sei se já viram, mas o Shadow I Love Latinas existe, e a Miku brasileira também. E como eu já disse, juntei o útil ao agradável. E o desenho é meu, eu coloco o personagem que eu quero. E cara, eu tava muito ansiosa pra falar desse desenho. Eu amo muito a Hatsune Miku. Não é à toa que a minha personagem é inspirada na Hatsune Miku e na Kasane Teto. O melhor de tudo, eu faço um monte de desenho da Hatsune Miku. Eu tenho bonequinha de papel da Hatsune Miku. Eu tenho uma pelúcia da Hatsune Miku. Eu tenho meio que as xuxinhas da Hatsune Miku. A maioria das coisas que eu tenho da Hatsune Miku, fui eu que fiz à mão. E o Shadow? O Shadow é meu personagem favorito da saga de Sonic e tudo mais. Além do Tails, é claro. Eu amo raposa. Não é à toa que eu me chamo Foxy. Bem, eu poderia aqui ficar falando quanto que eu amo Shadow e a Hatsune Miku, mas... Vamos só aproveitar esse desenho? Nesse momento eu só tava testando alguns efeitos porque eu queria deixar o desenho melhorzinho, mas eu só deixei ele normal. Bem, como vocês podem ver, eu coloquei as capas dos álbuns aqui nesse desenho e uns brochezinhos, entre aspas, do Vito e do MCVV, né? Justamente pra preencher espaço, porque eu não queria que ficasse tão vazio quanto tava aparecendo. E comparando esse desenho com o de Polaroid, eu senti que ele tava bem vazio. Bem, agora eu não tenho mais nada pra falar. Então, vamos pro resultado do desenho. E o resultado final do desenho é esse daqui. Acho que deu pra perceber o quanto que eu gostei desse desenho, né? E as únicas coisas diferentes que teve, que vocês não viram, que eu adicionei alguns fiozinhos de cabelo soltos, porque eu gosto e eu acho muito lindo, a icônica foto do MCVV e um gradiente de vermelho e preto. E como nos outros, não vamos deixar de falar das assinaturas escondidas. Esse desenho teve 22 assinaturas escondidas. Por enquanto, o Polaroid tá ganhando nas assinaturas escondidas. Bem, vamos lá pro quarto e último desenho desse vídeo. E pro último desenho desse vídeo, vamos seguir a pegada do álbum ainda? Com vocês, Quarteto Validation. E um Wii esgotou, gente. Não é tipo, eu poderia lançar outra nova. Não poderia. Não tem mais nada pra eu falar. E talvez você se pense, pô, mas é um final feliz isso? E às vezes o que é um final feliz? É um final que a gente acaba bem. Melhor acabar bem do que acabar negativo, hein? Então acho que tem um pouco disso. Bem, por essa pequena dica eu acho que já deu pra ver o teor do que eu vou falar aqui. Vai ser um pouco melancólico e triste, pelo menos eu acho. Eu acho porque às vezes você tem uma definição diferente do que é melancólico e triste. E também porque eu quase chorei gravando essa parte do áudio. Enfim, vamos falar do desenho logo e ir pra filosofada. Nesse desenho, eu não comecei no tradicional. Uhul! Assim, eu fiz uma base no tradicional, mas eu não utilizei ela no digital. Finalmente! Eu fiz isso mais porque eu pensei, vai que as pessoas têm curiosidade em saber como que eu faço o desenho. Ou elas podem achar também que eu tô copiando o desenho de outra pessoa. Vai saber, as pessoas da internet são malucas. Pra esse desenho, eu queria fazer justamente o nome desse desenho, que é o Quarteto Validation. Se eu vou fazer um vídeo do Vito Gimaplis, transformando as músicas dele em desenhos, eu fiz o álbum de Bonda, por que eu não ia colocar Validation aqui, cara? Era óbvio que ia ter o gatinho aqui. Eu até pensei em meio que dividir os 4, como vocês viram no começo dessa Speed Paint, mas eu resolvi fazer o gatinho e fazer meio que uns quadradinhos separando cada álbum, que é o próprio Validation, Validation Deluxe, Bittersweet Memories, 13 Lentes e o Final Feliz. E eu também
fiz esse desenho do quarteto Validation pra justamente me despedir do Yoon Lee, coisa que eu não fiz ano passado. Pra quem não sabe, o álbum 13 Lenses de um Final Feliz foi lançado ano passado e eu não consegui ver na época, tanto por um monte de problema que eu tava passando, tanto por muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida e eu acabei não conseguindo ver esse álbum na época que ele saiu. E uma menção honrosa aqui a Bons Tempos, que eu amo esse álbum de coração. Assim, na metade do álbum eu tô feliz. Aí lá pro final eu tô me acabando de chorar. Então eu só escuto até a metade do álbum. Uhul! E quando eu quero chorar eu escuto o resto das músicas. Ai gente, não dá, eu sou muito empática, eu choro por qualquer coisa. Enfim, vamos voltar pra filosofia aqui? Eu queria fazer esse desenho tanto pro vídeo quanto pra me despedir do Yoon Lee. Até parece que o Yoon Lee morreu, tá ligado? Sendo que o Vitor e o Yoon Lee é a mesma pessoa, mas aí a gente finge que não é, porque o Vitor não sabe japonês. Tu acha que eu sei japonês, cara? Eu sou brasileiro! Não sei esse negócio de Tanaka, Hashishi! Não sei! Sai! Eu também nunca tinha feito um desenho desse gatinho, que é a cara do álbum Validation, e Bittersweet Memories, e também 13 Lenses de um Final Feliz. Eu queria demonstrar minha total gratidão pelas músicas, e justamente os álbuns que me inspiraram muito, principalmente o Bittersweet Memories e o Validation 1. Eu sei que cada música tem um significado, tanto pro artista que fez, tanto pra pessoa que ouve. Não é à toa que tem tantas interpretações das músicas dos artistas, como por exemplo, a própria música que tá na Edit, que eu coloquei no começo, da Melanie Martinez. Muita gente tem sua própria interpretação dessa música, ou até mesmo do próprio álbum inteiro dela. E sim, gente, eu gosto da Melanie Martinez. As músicas do Validation em si me inspiraram muito, tanto pra criar esse vídeo, tanto pela minha forma de viver. Como, por exemplo, quando eu quero ver alguma coisa mais animada e meio idiotinha, ou só cantar e dançar, eu vejo as músicas do MCVV e do Young Lixo. Agora, quando eu quero refletir, ou chorar, ou até mesmo ficar em paz, eu ouço as músicas do Yoon Lee. Ou às vezes só pra cantar também e dançar e inventar coreografias idiotas. Pra vocês terem noção, eu escutei muito as músicas do Vitor nesses meses em que eu tava produzindo esse vídeo. E eu nunca me senti tão feliz e tão grata por esse cara nunca ter desistido. Eu já cheguei a querer desistir desse projeto no meio dele. Na verdade, quase que no começo. Porque foi tanta coisa acontecendo e tanta gente me desmotivando e tanta coisa que me colocou pra baixo. Então, eu usei as músicas da pessoa que me deu inspiração pra começar esse projeto pra eu conseguir continuar. Como, por exemplo, na música Dirty Dance, onde o Vitor fala: se você quer fazer essa merda, anda e faz logo. Não é exatamente com essas palavras, mas vocês me entenderam. Então, por que eu ia desistir no meio do caminho, sendo que tava tudo indo tão bem? Não posso deixar coisas exteriores abalarem o meu sonho. Eu tenho que ajudar as pessoas, mas eu não posso me deixar de lado. Ser uma youtuber em si sempre foi o meu sonho desde pequena. Pra vocês terem uma noção, eu ficava gravando vídeos de Gacha Life, de Roblox, ou até mesmo eu brincando com as minhas bonecas e postava no YouTube. Agora ninguém consegue ver porque eu privei todos esses vídeos, mas quem sabe um dia eu não reaja a eles com vocês. E eu sei que são vídeos meio idiotas, porque era uma criança que fazia, mas eles têm um valor tão grande pra mim que eu não vou simplesmente desistir disso. Agora que eu tenho a força e as ferramentas necessárias, eu não vou desistir do meu sonho. Não vou decepcionar a Mini Foxy, que queria tanto que esse sonho se realizasse. E eu não vou falar que eu tenho preguiça de tentar, que não é pra mim, e que as pessoas têm sorte em estarem no lugar onde elas estão. Se elas estão num lugar tão bom, é porque elas se esforçaram e não desistiram. Eu usei tanto as músicas do Vitor, os vídeos dele, pra me motivar, quanto os vídeos da Reply, que eu acho que dá pra vocês verem uma grande inspiração nesse vídeo. Pelos gifzinhos e um pouquinho de filosofada que eu falo de vez em quando. É bem notável se você conhece a Reply. Então, por exemplo, a Reply mesmo, no começo desse ano ficou tão doente e não conseguiu postar tantos vídeos. Mas ela não desistiu. Rito mesmo, quando saiu pra trabalhar no álbum Bittersweet Memories, perdeu uma pessoa muito importante pra ele. Mas ele mesmo assim não desistiu. E mesmo que elas tivessem pensado em desistir, não fizeram isso. Talvez por amor ao que fazem ou algum outro motivo, mas eles não desistiram. E pra mim, basicamente, é isso que o Quarteto Validation quer me passar. De você não desistir, persiste naquilo que você quer e não liga pra opinião das pessoas e só segue o seu sonho. Pra mim, basicamente, é isso o que o Validation significa. E talvez seja realmente um adeus
pro Yoon Lee. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas do quanto o álbum é importante pra mim, do quanto o álbum é genial, do quanto o Vitor é maravilhoso, forte e perspicaz por conseguir estar onde ele está. Mas a speed paint desse desenho só durou 6 minutos, então... E eu preciso terminar esse vídeo logo. Bem, vamos logo pro resultado final do desenho. Máquina do tempo tá suando legal. Será que se eu voltasse faria tudo igual? Faria arrumar tudo que aconteceu. Se fosse diferente não seria eu. Tipo, esse aqui é o meu desenho favorito desse vídeo. Justamente por ele também ser de uns álbuns que eu tenho maior carinho. Além de serem meus favoritos, é claro. Enfim, esse desenho teve 31 assinaturas escondidas. Eu realmente tenho tara em esconder a assinatura. E antes da gente encerrar esse vídeo, que tal a gente fazer um top 5 desenhos? Então, galerinha, eu fiz aqui um top 5 Nimbus Paint cagadão mesmo, porque eu sou pobre e eu uso o celular pra fazer tudo. Vamos lá vamos começar esse top 5? Vamos. Eu tô... sem roteiro é difícil, galera. Sem roteiro é difícil. Então, guys, o primeiro desenho é o Sequestra as 11, só que a primeira versão, entendeu? A primeira versão tem uns errinhos aqui e ali, então, perdão, esse com certeza não é meu favorito, então ele vai ficar em quinto lugar, assim, é o último, mas é o que tem pra hoje, né, galera? Então, o segundo desenho é a segunda versão de Sequestra as 11. Eu gostei dessa versão, mas eu não mudei muita coisa nela, como a anatomia que precisava. Então, vai ficar aqui no top 5 ainda, entendeu? Mas eu acho que vai ficar na frente. Pronto, assim, guys, ó. Na frente, aqui, ó. Nossa, a qualidade ficou uma merda, mas tá bom. A gente vai deixar esse aqui, esse aqui. Perfeito. Aí agora a gente vai pro quarto desenho, que, seguindo a ordem, é Polaroid. Polaroid eu gosto muito por causa de tanto de detalhe que tem. Só que assim, bro, tipo, essa anatomia tá uma merda, mas esse aqui me salva. Então, esse aqui vai ficar no 3, porque eu ainda tenho meus favoritos, então acho que o 3 é o melhor lugar pra ficar. Indo à ordem, o próximo é a Miku Bonda. Essa é a primeira versão e eu não gosto dela, tipo, assim, esse desenho, ele é bom, mas falta aquele salzinho, aquele tempero, sabe? Então esse aqui, eu vou deixar ele no quarto lugar. Vai ficar desorganizado assim mesmo, gente, porque sim. Aí, seguindo a segunda versão de Miku Bonda, eu já gosto mais. Porque tem aquele, tipo, ele é um pouco melhor que o outro. Assim, tem um pouquinho de coisa melhor. Mas assim, não muda tanto porque eu justamente não fiz tanto ajuste. Só que, gente, é Hatsune Miku, né? Eu vou deixar ela em segundo lugar. E o último, e não menos importante, é o Quarteto Validation, né, guys? Esse aqui, eu amei cada coisinha desse desenho. Assim, tem partezinhas que foram bem chatas de fazer, mas eu não tô levando isso em consideração. Eu tô levando o desenho como um todo, mas assim, gente, que delícia de desenho. Esse aqui com certeza vai pro 1, galera. Vai pro 1. A dimensão honrosa, eu vou deixar a thumb desse vídeo porque eu amei fazer essa thumb, ficou muito bom. E eu não precisei pensar pra fazer a thumb, ai que delícia. E também as duas versões da minha foto de perfil, que até o momento que eu estou gravando esta parte, eu não me decidi qual que vai ser, gente. Eu sou muito indecisa, mas assim, eu tô entre essa e essa. Antes de encerrarmos esse vídeo, eu tenho alguns agradecimentos a fazer e alguns créditos pra dar. O primeiro crédito vai para o Yoon Newton, que foi de onde eu tirei a ideia pra criar esse vídeo. Ele faz muitos vídeos da hora, eu assisto e gosto muito dos vídeos dele. O estilo de arte dele é sensacional, eu amo muito.
Outro agradecimento e créditos é pra pessoa que me deu a ideia de criar essa bonequinha que vocês estão vendo, de personagemzinho de gacha, na thumb e na foto de perfil desse canal. Estrelina é o nome dessa diva icônica. E da onde eu tirei o meu modelinho de personagem foi de um desenho que ela fez pra mim no meu aniversário. Tipo, gente, olha que lindo isso! Vão conferir o trabalho dela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E por último, mas não menos importante, I'm Neutral. Ele é meu primo, ele tá começando o canal agora, como eu. Eu vi o primeiro vídeo pro canal dele e tá muito bom, vocês não perdem por esperar. As redes sociais deles estarão aí na descrição, caso vocês queiram ver, conhecer o trabalho, enfim. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bem, é com isso que eu finalmente termino esse vídeo. São meses preparando esse vídeo, e não é porque ele é difícil não, é porque eu tava tendo muitos problemas com aplicativos de edição. Principalmente com o que eu tô usando agora, que é o CapCut. Alguém, pelo amor de Deus, me mostra algum aplicativo melhor pra celular, porque eu não tenho computador ainda. E antes de vocês saírem desse vídeo, comentem qual o top 5 desenhos de vocês, ou dá algum like, compartilha com algum amigo, ou se inscreve pra ver o próximo vídeo. Eu sou a Hatsune Foxy e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!